Então, essas taxas, elas funcionam da seguinte forma. A gente tem a taxa Selic Over e também a taxa Selic Meta, que eu não coloquei aqui. Normalmente, quando a gente escuta falar nos noticiários, né, e o pessoal fala, a Selic está em 3,75, a Selic está em 3,75. Esses 3,75 é a Selic Meta. Essa taxa Selic Meta, ela é definida pelo Copom, que é um organismo dentro do Banco Central, que se reúne a cada 45 dias para definir a meta da taxa de juros. Essa é a Selic Meta, que é divulgada no noticiário e tudo mais, que você sabe exatamente qual é. Mas a taxa Selic que influencia a rentabilidade dos títulos, na verdade, é a taxa Selic Over. E essa taxa Selic Over, ela é definida pelos operadores do mercado e não pelo Copom. O Copom define a meta. Então, esses operadores do mercado, quando eles negociam entre si, eles negociam respeitando ali a meta, um pouco acima, um pouco abaixo, mas sempre ali dentro, né, respeitando a meta. Só que essa taxa Selic Over é justamente o preço que os operadores do mercado acreditam que vale aquele determinado título, levando em consideração as expectativas futuras da taxa. Elaine, não estou entendendo. Vamos lá, vamos explicar direito como é que funciona isso. Como é que eu defino a taxa Selic Over? Como é que o mercado define a taxa Selic Over? Todos os dias tem uma regra dentro do mercado que é, todos os dias, os bancos, as instituições financeiras, elas precisam fechar o dia no azul, ou no 0 a 0 ou com superávit, ou seja, com valor em caixa. Tem algumas instituições e alguns dias que o mercado não está tão bom assim, e essas instituições financeiras, elas não conseguem bater essa meta diária de fechar ou com caixa ou dentro no 0 a 0. Elas não conseguem isso. Só que elas precisam fechar no 0 a 0 no mínimo. Então, o que elas fazem? Elas pegam dinheiro emprestado com o coleguinha que tem mais, com a outra instituição financeira. E quando ela pede esse dinheiro emprestado, essa negociação que ela faz com essa outra instituição é uma negociação compromissada. Que quer dizer o quê? Coleguinha, me empresta esse dinheiro aqui que eu me comprometo de te pagar amanhã. Então, a gente diz que é uma operação compromissada com prazo de um dia, porque ele vai pagar no dia seguinte, esse coleguinha que emprestou dinheiro para ele. Só que esse coleguinha não emprestou dinheiro sem cobrar juros, ele cobrou juros. E esses juros que é negociado nessa operação compromissada de um dia, a média ponderada dessas negociações realizadas em um dia por todas as instituições do mercado que definem a taxa Selic Over. Então, o Selic, que é o órgão responsável por custodiar os títulos públicos, ele faz uma média no final do dia dessas operações compromissadas com lastro em títulos públicos que foram negociadas durante aquele dia através dos operadores do mercado. E é tirada uma média ponderada, e essa média ponderada é que define a Selic Over diária. Por isso é que essa taxa Selic Over, ela é diária, ou seja, a cada dia a taxa pode mudar, tá certo? E aí, conforme essa volatilidade da taxa diária, é que os títulos são reprecificados diariamente. Então, qual é a taxa que define efetivamente a negociação dos títulos públicos? É a taxa Selic Over, que é aquela que é
negociada dentro do mercado interbancário todos os dias. E aí é tirada uma média ponderada e verificada qual é a taxa Selic over do dia, para poder ver, em cima dessa taxa, qual vai ser a precificação do título naquele dia. Como o Tesouro Selic é precificado diariamente de acordo com essa taxa Selic over, você não vê tanto a volatilidade desse título. Só que, quando a gente fala em títulos com vencimentos mais longos, como os pré-fixados e os tesouros IPCAs, essas negociações levam em consideração a expectativa do operador quanto àquela taxa no vencimento daquele título que ele está utilizando como lastro naquela operação diária. Então, quando ele pede dinheiro emprestado, ele tem que dar uma garantia. E ele dá os títulos que ele tem no poder dele, os títulos públicos que ele tem, em garantia daquele empréstimo. De acordo com o prazo de validade de vencimento daqueles títulos que ele possui, é que o coleguinha que está emprestando vai definir qual é os juros que ele vai trabalhar ou não, de acordo com a expectativa futura daquela taxa. E aí vai se definindo essa expectativa futura quanto à taxa Selic, tá certo? Então, esses títulos que sofrem extrema marcação a mercado, extrema volatilidade, que são os tesouros pré-fixados e os atrelados ao IPCA, que tem uma parte pré-fixada, esses títulos, eles são reprecificados, essa taxa deles é de acordo com essa expectativa que o mercado tem quanto à taxa futura, tá ok? Então, essas negociações que são feitas diariamente, lastreadas em títulos públicos, é que definem o preço desses títulos, a taxa desses títulos para o futuro. E aí, de acordo com o que é definido pelo mercado, o Tesouro Direto reprecifica os seus títulos, ou seja, ele define novamente a taxa diariamente, aquela taxa que está sendo trabalhada, que ele vai dar, né, para você investidor, e aí automaticamente mexe também com o valor do título público.